Aleluia. Aplauda o Senhor aí, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, vamos continuar nesse espírito de adoração. Adore o Senhor com os seus bens, com suas ofertas, seus dízimos. Amém? É um momento onde a gente presta gratidão ao Senhor com as nossas ofertas, com as nossas finanças. Então eu peço para você, antes de você vir aqui na frente trazer, se derrame ao Senhor. Amém? É um momento de entendimento. Sabemos que a obra do Senhor precisa financeiramente progredir, para que possamos alimentar famílias, para que possamos alimentar esse prédio, para que possamos ir adiante em Gravataí. Então, primeiramente, se prostre diante do Senhor. É um momento onde você vai dar com alegria, vai dar em gratidão ao Senhor. Então, ministre no seu coração, irmãos. Se prostre ao Senhor nesse momento. Pegue seu dízimo, sua oferta. Enquanto nós estivermos adorando mais um momento aqui, venha até a frente e traga com alegria, irmãos. Um momento de alegria. Esse momento é um momento de alegria da igreja. Amém? Vamos adorar mais um momento então. Amém. Obrigado, Senhor. Pega suas mãos para cá, irmãos. Obrigado, Senhor, pela provisão que o Senhor tem nos dado. Obrigado por cada irmão que aqui esteve, que ofertou, dizimou, e aqueles que não puderam também, Senhor. Pedimos que o Senhor abra as portas de emprego para aqueles que estão desempregados. Traga a saúde para aqueles que estão enfermos. Traga cura, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor venha cada vez mais a abençoar os nossos irmãos. Nos usa para alimentar o nosso próximo. Nos usa, Senhor, para ajudar o nosso próximo. Aqueles que estão passando por necessidade, aqueles que estão morando nas ruas, aqueles que estão passando fome, frio. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a ajudar os nossos irmãos. Deus, e já nós te agradecemos, Senhor, por o Senhor manter essa obra. Em nome de Jesus, obrigado por tudo, Senhor. Amém. Amém, irmãos? Pode sentar. Glória a Deus. Irmãos, antes de nós ir para a palavra, eu vou dar alguns recados aqui, né? Nas segundas-feiras nós estamos tendo aqui um grupo, obrigado, um grupo chamado Grupo Esperança, né? Onde famílias de pessoas que estão sendo tratadas por causa de vícios, né? Estão vindo aqui nas segundas-feiras. Nós temos a nossa psicóloga Mariana, que está à frente desse projeto, ela e Gustavo, seu esposo, e está sendo uma bênção. Às segundas-feiras, às 19h30, as famílias vêm para cá, tem uma conversa aqui com os psicólogos, né? E está sendo bênção. Terça-feira nós temos aqui
em Gravataí, os nossos grupos caseiros. Então, se você não está em nenhum grupo caseiro, você se informe com a recepção, ele vai indicar os grupos para vocês, vão indicar os líderes para vocês, amém? Dê os seus nomes, dê os seus telefones, tá? Se você mora na redondeza aí, se identifica com algum grupo, não deixe de estar nos grupos, é bênção, amém? Sexta-feira nós temos os teens, que está acontecendo aqui, está sendo bênção na igreja. Nessa sexta-feira não vai ter, porque eles vão estar ministrando lá na BZN, aonde nossos pastores estão hoje. Nosso pastor não pode estar aqui hoje à noite, porque ele está ministrando lá na BZN, lá na Brasa Zona Norte. Então, sexta-feira os teens vão estar lá. Então, não vai ter culto dos teens aqui sexta-feira. Tá? Sábados nós temos o Joade, e está sendo também um presente de Deus para a gurizada aí. Esse sábado tem Joade? Esse sábado é a folga do Joade, né? Então, uma vez por mês eles têm folga. Então, nesse sábado não vai estar acontecendo o Joade. Depois continua. Amém? Queridos, quero chamar aqui as crianças de 3 a 8 anos. Vamos estar orando aqui. Só criança linda. Amém? Pronto. Antes de orar pelas crianças, eu quero comunicar aos pais que nós temos ali naquele espaço onde tem a luz acesa do lado, o berçário. Esse espaço, o espaço que nós temos ali na frente do lado de vocês, serve para os pais ficarem, entreterem os seus filhos durante o culto, né? Se tiver mais de uma criança, alguma mãe pode se prontificar e ficar até durante um período, né? Trocar de mãe, e assim se revezando para melhor atender, né? Durante o culto. Não precisa ficar com a criança, né? Procurando um espaço para ela. Ali tem alguns brinquedinhos, tem o brinquedo que a própria criança pode trazer, certo? E aqui atrás nós temos a escolinha, por enquanto, para turmas até 8 anos, tá? Então vamos orar, podem estender as suas mãos para cá, por favor. Pai amado, no nome de Jesus, esteja trabalhando através do Teu Espírito Santo no coração de cada um, na mente de cada um, trazendo, Deus, esperança e alegria, Senhor, e que cresçam sempre baseados em Ti, Deus, em nome de Jesus, amém. Amém. Temos visitantes aí hoje? Quem é que está visitando nós aqui? Mais alguém? Amém. Glória a Deus. Sejam bem-vindos, viu, irmãos? A casa é de vocês também. A casa do Pai é a casa de vocês. Amém? Irmãos, abram as suas Bíblias lá em 1 Coríntios. Hoje eu vou estar falando vários versículos aqui. E não precisa você estar acompanhando. Se você quiser depois que eu mande para você, você me procura. Que eu estou começando a domar esse bicho aqui. E eu comecei a botar no meu celular as minhas pregações. Então eu estou conseguindo domar. Então eu consigo passar para vocês, tá? E a gente, nessa caminhada com Cristo, a primeira coisa que nós aprendemos é que nós fomos chamados, né? Nós fomos chamados. Mas qual é o teu chamado? Qual é o meu chamado? Eu quando me converti, quando eu entrei para a igreja e quando eu aceitei Cristo na minha vida, o meu foco era o louvor, era o meu chamado, né? Eu entrei na igreja, eu olhei os instrumentos e disse: esse é o meu chamado. Eu toquei baixo, eu toquei guitarra, toquei violão, mas não era meu chamado. Tentei cantar também, porque eu dizia que era meu chamado, mas não era meu chamado. Então, às vezes a gente entra na igreja
a maioria das vezes nós entramos na igreja já com o nosso chamado em nosso coração e na nossa mente. Nós já sabemos o que nós vamos fazer na igreja, porque Deus me chamou para um propósito ali. Então nós acostumamos a falar isso. Eu fui chamado para pregar, eu fui chamado para evangelizar, eu fui chamado para cantar, eu fui chamado para tocar. Mas nós confundimos algumas coisas. E Paulo, quando escreve essa carta aos Coríntios, era uma igreja que cresceu. Paulo fundou essa igreja e é uma igreja que cresceu. Então, uma igreja que ela expandiu bastante. E nós temos a mania de falar que uma igreja grande é uma igreja que tem problemas. E essa igreja, ela era cheia de problemas, né? Ela tinha divisões, ela tinha prostituição, ela tinha adultério. E as pessoas diziam que tinham um chamado lá. Tinham problemas com os dons. Então Paulo, nessa preocupação, ele escreve essa carta. E ele começa, no primeiro versículo, ele diz assim: Paulo, chamado para ser um apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e Sóstenes, nosso irmão. A igreja de Deus está em Corinto, para os que são santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, tanto deles como nosso. Então nós fazemos uma confusão com o chamado, porque quando nós nos convertemos, nós pensamos que o nosso chamado é fazer alguma coisa. E Paulo está dizendo assim, em ser. Nós temos que ser, nós somos chamados para ser. Chamado para ser um apóstolo de Jesus Cristo. Chamados para serem santos. Tem algumas traduções que dizem convocados. Convocados para serem. Então há um erro na igreja. Quando nós entramos na igreja e identificamos que o nosso chamado é fazer alguma coisa. Não, o nosso chamado, primeiramente, é ser santo. Deus nos chamou para ser. Qual é a dificuldade que nós temos hoje em dia, caminhando com Jesus? Porque nós pensamos assim: agora eu estou com Cristo, eu tenho que fazer a coisa certa e tenho que falar a coisa certa. Mas é tão difícil eu ser a pessoa certa, né, meu irmão? A gente é pronto em falar a coisa certa e rapidamente nós fazemos a coisa certa. Mas nós não identificamos que o nosso chamado primeiramente é ser essa pessoa certa. Fomos chamados para ser primeiro. Romanos 1:7 diz assim: a todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para ser de santos, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a todos os amados, porque muitas vezes nós queremos que o líder, o pastor, seja o mais santo. E, irmãos, não é errado isso, porque o pastor, o líder, aquele que está ensinando, aquele que está à frente de algum trabalho, ele tem que dar assim o exemplo. Mas o chamado nosso é para todos, ele diz assim, todos os amados que estão em Roma, todos aqueles que foram chamados. Não é só a liderança. Então o chamado para ser santo é todos aqueles que foram chamados por Cristo. E nós às vezes estamos identificando, né, aquilo que nós devemos ser, nós estamos passando para o pastor, para a liderança. Nós pensamos que é só o pastor, é só a liderança, que nós colocamos que Jesus morreu só por eles.
Só eles têm que ser santos. Efésios 5:27 diz assim: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem ruga, sem mácula, ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. O que é a igreja para você, irmãos? Se nós todos sairmos daqui depois que acabar esse culto, isso aqui não é uma igreja, isso aqui é um prédio. A igreja saiu daqui de dentro. Nós somos a igreja. Nós todos que estamos aqui somos a igreja. Nos reunimos nesse prédio aqui. Mas a igreja de Jesus é nós, cada um de nós. Aonde nós formos, lá está a igreja. Agora, eu quero que você medite nisso. Jesus morreu, ressuscitou, mas Jesus derramou o seu sangue para uma igreja mundana, uma igreja que vive em pecado. Porque às vezes a gente não analisa isso. Eu sou cristão. Eu fui chamado por Cristo. Eu sou convertido, eu sou evangélico. Irmãos, Jesus morreu para uma igreja mundana. Porque a gente sempre fala, né? Nós não somos perfeitos. A palavra diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, e é verdade. Eu não estou falando aqui que santo, os chamados, não têm pecado. Eu estou falando de uma consciência nossa. Se nós somos a igreja santa e irrepreensível, e nós fomos chamados para isso, então às vezes nós colocamos o fazer em primeiro lugar. Eu vou para a igreja agora, eu vou fazer para mim ser santo. Não, na verdade não é assim. Você foi chamado para ser santo. Você é santo agora. Agora o fazer é uma extensão do seu chamado, a extensão da sua santidade. A santificação é uma caminhada, mas você tem que ter uma consciência de quem você é. A santidade, ela, quando o Senhor nos chama, não é opcional, né? O chamado não é assim, não é um convite. Deus não chega assim: Márcio, quer ser santo? O que tu acha de ser santo? Oswaldo, o que tu acha de ser santo? Seja santo um pouquinho. Não. Foi chamado, irmãos. Você foi chamado para ser santo. Você não agora, se você entendeu que Jesus Cristo morreu por seus pecados, você tem que ter uma consciência agora, que esse mundo, o que você vivia, não te pertence mais. Santidade é um mandamento, não é uma opção. E às vezes nós botamos a santidade como uma opção, tá? Vou ser santo um pouquinho, depois não vou ser mais santo. Não tem essa. Você foi chamado para ser santo, você é santo. Agora daí vem essa dúvida: beleza, se nós fomos chamados para ser santo, como eu posso alcançar essa santidade? Porque parece tão difícil nós alcançar essa santidade, né? Parece que é impossível para nós alcançarmos isso. Pedro escreve na sua segunda carta, diz assim, lá no capítulo 1, diz assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória, e em virtude pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas nos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Participar da natureza divina, esse é o segredo. Participar da natureza divina, não tem como tu se tornar santo sem você ter o entendimento que você tem que participar das coisas de Deus.
Romanos 8, 29. Diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Então, irmãos, o Senhor nos predestinou a esse chamado, para nós sermos iguais a Jesus Cristo. Então há um destino para nós já estabelecido pelo Senhor, e Ele nos chamou para isso. Então a gente está ainda correndo atrás de coisas para fazer. A gente quer fazer o máximo de coisas que eu puder fazer, porque eu sou o melhor. Nós nos preocupamos demais em fazer as coisas, porque se eu fizer tal coisa eu vou ser reconhecido. No outro ministério que eu estava, o pastor viajava bastante, e às vezes um dos obreiros ia viajar com ele e falava assim para mim: vou viajar com o pastor. Eu disse: isso aí, irmão, faz a tua cama que a minha já está pronta. Então, cara, tu não tem que provar para o fulano ou para o ciclano que tu sabe melhor que o outro. Você foi chamado para isso, você foi chamado para ser filho, para ser santo, e tem um modelo para você seguir. Porque às vezes nós queremos seguir vários modelos que não são Cristo. Porque nós nos apegamos a muitas coisas que acontecem dentro da igreja, para nós sairmos da igreja. Nós se desvincular do corpo, para nós sair da comunhão. Você foi chamado para isso, irmãos. Você foi chamado para estar na comunhão. Você foi chamado para ser santo. Você foi chamado para estar no corpo. Você faz parte do corpo. E quando você sai daquela porta para fora, a igreja vai com você. Você é a igreja. Agora você imagina, Jesus morreu por esta igreja. Jesus morreu por mim, morreu por vocês. Se eu não tenho esse entendimento, irmãos, que aquele homem se sacrificou por mim e por vocês, como nós queremos pregar o evangelho para outras pessoas? Porque nós somos falhos, sim, né? Nós somos pecadores, mas a nossa consciência tem que ser santa. Porque no momento que eu não tenho essa consciência, eu vou querer pregar o evangelho com a minha vida para as pessoas, eu vou olhar para mim e eu vou dizer assim: eu não tenho como pregar o evangelho para essa pessoa. Tá, mas e o que Jesus fez por vocês? O que Jesus fez por mim? A salvação, irmãos, ela não é só para perdoar os nossos pecados. A salvação é para nos moldar à imagem de Cristo também. Então muitas vezes a gente usa a salvação para: estou livre, né? Jesus morreu pelos meus pecados, estou livre. Tem esse pensamento também: estou livre, não tenho mais pecado, então nada me condena. Não, a salvação trouxe para você um modelo para você seguir. Então, além de você ter a fé em Jesus Cristo, você tem que ser igual a Ele. Mas Jesus foi perfeito, Ele era Deus. Deus morreu por você. Você imagina o tamanho desse amor. Então, essa questão de ser cristão, irmãos, é barbada? Não é barbada. Porque nós nunca vamos chegar à estatura de Cristo, à perfeição de Cristo, mas nós temos que ter essa consciência, pois Ele já se sacrificou por nós para isso. Então nós ficamos nessa briga constante, né, de fazer e fazer.
Então eu tenho que estudar mais, com certeza. Eu tenho que fazer um seminário. Eu não sou contra isso, irmãos. Eu fiz seminário também. Mas isso não quer dizer que é o meu chamado. Deus nos chamou. Deus olhou para nós. A gente não fez nada para Deus olhar para nós. Ele olhou para nós e nos chamou. Mateus 7, no versículo 22 e 23. Jesus fala assim: muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Jesus não está falando que eles estão mentindo. E eles tinham feito tudo isso mesmo. Então Jesus não está falando assim, ó, naquele dia muitos chegarão até mim e vão falar que profetizaram, expeliram demônios, né, pregaram bonito. E eles não estão mentindo. Fizeram isso mesmo. Mas eles não eram. Falar, irmãos, bonito é fácil. Agora, ser, irmãos, o que nós falamos, pelo amor de Deus, nós temos que começar, irmãos, a nos policiar, irmãos. Porque às vezes, nós fazemos pouco caso do sacrifício de Jesus. Nos apegamos a muitas coisas. E parece que o sacrifício de Jesus não valeu de nada. O fazer jamais deve substituir a necessidade de ser. Eu não tenho que fazer para preencher o vazio dentro de mim. Eu não tenho que fazer para preencher esse vazio. Eu sou já. Eu fui chamado para isso. Então eu não preciso fazer para ser. Eu faço porque eu sou. Não, irmãos, eu falei assim, a gente foca muito na liderança, né? Quando a gente fala assim, tem que dar exemplo, tem que ser mais santo. Mas toda aquela pessoa que aceita Cristo, ela é luz. No momento que você aceitou Cristo, você é luz lá fora. E há muitas pessoas lá fora que estão na escuridão, que são cegos ainda. E o que é uma luz para alguém que está na escuridão? É algo onde aqueles que não estão vendo nada, aqueles que estão cegos, começam a enxergar através daquela luz. Então, irmãos, cada um que aceita Cristo vai exercer uma liderança. Pode ter certeza. De repente você não vai ser pastor, de repente você não vai ser um evangelista, mas você vai ser uma liderança no seu bairro, ou vai ser uma liderança lá no seu trabalho, ou até mesmo dentro da sua casa. Porque no momento que nós dizemos assim, eu aceito Cristo, é uma responsabilidade, porque nós botamos o Espírito Santo no meio. E nesse momento você é luz. E a luz é a que traz clareza para aqueles que estão na escuridão. Então você está liderando algo ali. A sua vida é luz. Apocalipse 2, versículo 2. Eu vou ler aqui na minha Bíblia. A gente vê Jesus falando para uma igreja aqui. Capítulo 2.
Jesus falando para a igreja de Éfeso: eu conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e como tu não podes suportar os que são maus, e tens provado os que dizem ser apóstolos e não são, e descobriste que são mentirosos, e tens suportado e tens paciência, e por causa do meu nome trabalhaste e desfaleceste. Todavia eu tenho algo contra ti, porque deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, portanto, de onde tu caíste, e arrependa-te, e fazes as primeiras obras, senão eu virei a ti rapidamente, e removerei teu candelabro de seu lugar, se não te arrependeres. Então Jesus fala as qualidades deles. Eles lutaram contra as heresias dentro da igreja. Ele lutou, e ele está falando ali para um líder da igreja. Ele lutou contra os falsos apóstolos, falsos mestres. Mas tem algo contra ti. Tu abandonou o teu primeiro amor. E quando nós temos um encontro com Cristo, tudo é, no primeiro amor, tudo é maravilha, né, irmãos? Parece que nós agora descobrimos outra realidade. É verdade. E ele fala assim, ó: volta para onde tu caiu, lembra daquilo que tu caiu e te arrepende. E agora vamos entender: moverei do seu lugar o teu candeeiro. Um pouco antes ali, no primeiro capítulo de Apocalipse, no versículo 20, Jesus está explicando o significado desse candeeiro. Ele diz assim: quanto ao ministério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então ele está falando ali para o anjo da igreja, para o pastor da igreja: ó, se tu não te arrepender, se tu não voltar, se tu não te lembrar daquilo que te fez cair, não te arrepender, eu vou tirar da tua mão a igreja, porque a igreja é minha. O Senhor não está procurando líderes que fazem. O Senhor está procurando líderes que têm caráter, que conduzem as suas ovelhas, que cuidem das suas ovelhas. E às vezes a gente ficamos bravos com o pastor, né? Porque o pastor ele é turrão, ele cobra, né? Nós temos que às vezes identificar, irmãos, que às vezes o pastor está cuidando da igreja. O cuidar da igreja, cuidar da ovelha, não é só tu cuidar do pelo da ovelha, não. Às vezes é quebrar a pata da ovelha mesmo. A maioria das vezes tem que quebrar a pata, para ela se lembrar da onde ela veio. Então muitas vezes nós queremos ser bajulados, nós queremos ser os queridos, mas vai ter horas que não vai ser assim. O pastor vai vir com cajado, e é necessário, porque tem uma responsabilidade em cima do pastor. Deus deu essa igreja para o Vavá cuidar, então há uma responsabilidade nas mãos dele. E é muito bom quando o pastor nos fala e nos confronta. É muito bom, irmãos. Confronta os nossos erros, é muito bom, é a oportunidade de Deus. Quando o Senhor Jesus fala assim para os seus discípulos, ó, ele fala assim, ó: quando você quiser tirar o cisco do olho do seu irmão, você olha primeiro para a trave que está no seu. Jesus não está dizendo que o seu irmão não tem pecado. Ele nem está dizendo assim que tu tem mais pecado que o seu irmão. Ele está dando a oportunidade de você crescer, irmãos. Porque no momento que eu identificar o pecado no meu irmão, o erro no meu irmão, eu tenho que agora analisar minha vida
e mostrar para aquele irmão, através da minha vida, que ele está errado. Então, há um segredo do nosso crescimento, porque muitas vezes nós analisamos a vida dos irmãos e nós esquecemos de analisar a nossa. Nós somos perfeitos nisso. Nós identificamos os erros dos irmãos. É ligeirinho, irmãos. Ligeirinho. A gente identifica o erro dos irmãos rapidamente. Mas e os nossos erros às vezes ficam encobertos. Então há uma cura ali, há um crescimento que Jesus está ensinando para aqueles homens e ensinando para a sua igreja. Então quando o pastor vem nos confronta, muitas vezes nós saímos da igreja. Nós saímos, vamos embora, né? Às vezes até continuamos, né, no corpo, mas em outro ministério, em outra congregação, porque o pastor me confrontou. É crescimento para a nossa vida. Primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, Paulo diz assim: esta é uma palavra fiel. Se um homem deseja o ofício de bispo, boa obra deseja. O bispo então deve ser irrepreensível, marido de uma esposa, vigilante, sóbrio, de bom comportamento, hospitaleiro, apto a ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de lucro imundo, mas paciente, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição como toda seriedade. Porque se o homem não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? A gente vê aqui que tem 16 qualidades aqui que Paulo fala. Todas são de caráter moral da pessoa. 15 são de caráter moral. Uma é de qualidades. Uma é de serviço. Ser apto a ensinar. Mas todas as outras é mexendo no caráter do homem. Se você almeja ser um pastor, se você almeja ser um líder, se você almeja ser um cara que vai estar em destaque, vai estar na frente, aqui, você tem que olhar para as Escrituras. E lembrando, irmãos, nós fomos chamados para ser líderes, hein? Todos os homens que estão aqui. O pastor ontem falou uma palavra bênção aqui, deu no encontro de homens. E nós temos, às vezes, responsabilidades que nós temos que trazer para nós. E nós queremos cargo, nós queremos isso, nós queremos fazer isso. Cara, analisa a tua vida, como é que está sendo a tua vida? Você foi chamado para ser. Depois que você entendeu que você é, aí sim, o fazer vai fluir. Se nós formos analisar quando nós fomos tocados pelo Espírito Santo, né? A palavra de Deus fala que o Espírito Santo, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Está lá em João 16. Todavia eu vos asseguro que é para o vosso bem que eu parta. Se eu não for, o Consolador não poderá vir para vós, mas se eu for, eu o enviarei. Quando então ele vier, convencerá o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo.
Do pecado, porque a humanidade não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vós não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Agora você analisa quando o Espírito Santo toca em nós, ele nos ressuscita o nosso espírito morto. E é só assim que acontece a conversão. A pessoa, ela tem, agora, o Espírito Santo convence ela do pecado. O que é convencer do pecado? É eu olhar para a circunstância na minha volta e dizer, cara, olha o estado que eu estou. Olha a pessoa que eu sou. E mesmo assim ele me amou. Agora, se você for pensar desse jeito, irmãos, como é que uma pessoa não vai seguir um homem que nem Jesus? Da justiça, eu não vou estar mais com vocês, mas nós sabemos que a nossa justiça vem de Deus. Eu era um cara que estava no inferno. O Senhor foi lá e me resgatou. E agora eu estou vivendo nesse mundo. Mas eu sei que o meu Senhor tem a justiça em suas mãos. Por mais que esse mundo tente me matar, por mais que esse mundo tente agora me assolar e me prensar, o meu libertador tem a justiça em suas mãos. Porque muitas vezes nós queremos usar a nossa justiça, né, irmãos? Do juízo, o príncipe desse mundo já está condenado. Então ele pode fazer o que ele quiser, irmãos, aqui, tentar nos matar. Eles, se Deus permitir, pode tirar até a nossa vida, se Deus permitir. Mas a condição de sermos chamados, ele não tira de nós. Isaías 6, a gente vê quando Isaías, no versículo 8, diz assim: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. A gente sempre faz isso, né? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Agora nós entendemos que agora eu sirvo um Salvador, que eu sirvo ao Senhor Jesus, e eu quero que os outros também sintam isso que eu sinto. Senhor, eu quero ir, envia-me. Mas lá no versículo 5, Isaías tem uma visão do trono de Deus, e ali os serafins, os querubins estão adorando o Senhor por causa da sua santidade. E daí Isaías lá no versículo 5 diz assim: então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou o homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então o cara, ele viu a santidade do Senhor e disse: ai de mim. Ele se igualou a toda a humanidade. Eu sou um homem de lábios impuros e habito junto com um povo de impuros lábios. E depois ele vê um anjo pegar uma brasa com uma tenaz do trono de Deus e tocar na sua boca, e o Senhor diz que ele está purificado. É esse o nosso chamado. Nós estamos vivendo em um mundo de um povo de impuros lábios, e nós, outrora, nós éramos desse povo. Só que agora nós entendemos qual foi o nosso chamado, porque Deus tocou em nossos lábios, tocou em nossa vida. Então eu não posso mais falar o que eu falava antes, eu não posso mais praticar o que eu praticava antes.
Eu não posso mais ser escravo daquilo que eu era antes, pois houve um sacrifício por mim. Vocês estão entendendo, irmãos, que a santidade não é o fazer, a santidade é ser. Se nós não entendermos isso, nós vamos ficar só fazendo, e nós nunca vamos entender que nós fomos chamados para ser. Então nós temos que ser primeiro, irmãos. E para ser, quando o Espírito Santo toca em nós, nós temos esse entendimento. Para ser, eu tenho que participar das coisas de Deus, eu tenho que ter contato com a palavra de Deus, eu tenho que crer nisso, não há outro jeito. O Vavá falou ontem aqui, as pessoas querem experiência com o Espírito Santo, né? Ele falou da experiência com o Espírito Santo, mas existe experiência maior do que esta, de nós sermos convencidos de quem nós éramos, de Ele mostrar para nós que nós estávamos no inferno e o Senhor nos resgatou. Agora você imagina uma pessoa que tem uma consciência dessa, será que a vida dela vai continuar sendo a mesma? E daí nós falamos, eu tenho o Espírito Santo, o Senhor me revelou isso, aquilo, mas a vida não muda. Não tem o entendimento do seu chamado é de ser. Se nós não entendermos isso, nós vamos só ficar fazendo. E vai chegar um dia que nós vamos estar perante o Senhor. E eu não quero ser aqueles irmãos que o Senhor diz assim: se aparte de mim, Márcio, nem te conheço. E nós nos preocupamos, tá, mas se é ser, quem é que vai fazer a obra de Deus? Irmãos, se você entende que você vai fazer a obra de Deus. Amém, irmãos? Que o Senhor venha ministrar em nosso coração, que o Senhor venha nos dar entendimento. Romanos 12, 2. Não vos conformeis com esse mundo, porque a gente não é mais desse mundo, irmãos. Nós vivemos, parece que só tem essa vida. Não estou falando que a gente vai reencarnar, tá, irmãos? Mas nós vamos continuar uma vida eterna com o Senhor. E a glória de Deus, irmãos. Aqui nós estamos na peleia. Depois que você conhece a Cristo, irmãos, acabou o sossego, já era. Não tem porque você está num mundo que já está entregue ao pecado. Agora a sua visão é: olha, eu recebi esse amor, eu fui amado de uma forma que eu me constranjo com esse amor. Agora eu não posso me conformar com aquele meu amigo do trabalho que não conhece esse amor ainda. Eu não posso me conformar com os meus vizinhos que não conhecem esse amor ainda. Eu não posso me conformar com os meus filhos que não conhecem esse amor ainda. Eu não posso me conformar com meu pai que não conhece esse amor ainda. Eu não posso me conformar com a minha esposa, com meu esposo que não conhece esse amor ainda. Eu tenho que transmitir esse amor para eles, porque eu sou. Eu não tenho o que fazer, eu sou, acabou, porque eu fui chamado. Esse é o nosso chamado, irmãos. E nós focamos em fazer as coisas. Vocês veem que as coisas saem do nosso controle. Porque se eu não consigo fazer tal coisa, não consegui, fiz 2 anos de aula de violão, eu não consegui tocar. Me enganei com o meu chamado. Aí a gente se engana com as coisas. No momento que você entende que você tem que ser, acabou, você vai servir em qualquer área, irmãos, porque Deus vai estar te usando porque você é.
coloque de pé, irmãos. Hoje nós vamos celebrar a ceia aqui. E quando nós celebramos a ceia, nós lembramos do sacrifício do Senhor Jesus. Nós lembramos que Ele se entregou por nós. Ele não foi capturado, né? Ele não foi levado à força. Ele se entregou por nós, Ele se fez sacrifício por nós, e nós tomamos essa ceia aqui hoje, para se lembrar disso, e todos nós aqui vamos participar da ceia, e quando nós estamos participando junto, nós estamos vendo os irmãos junto com o suco, com o pão, a gente se alegra, porque a gente faz parte de um corpo. E essa mesa foi Jesus que pôs. Ele é o dono da mesa. E Ele convida quem Ele quiser. Então, antes de nós ceiarmos, nós vamos fazer uma oração. Nós vamos aqui ministrar mais um louvor. E nós vamos orar aqui. E a oração que eu quero que você faça, irmãos, é a oração sua com Deus, porque você é filho, você é santo. Eu tenho que mudar muito ainda. Amém, eu também tenho, mas eu sou.